Como lidar com as respostas de Deus? Vocês sabem que eu estou, nesses dias, muito envolvido com a escrita sobre oração. E hoje, exatamente hoje, eu estou envolvido com esse tema aí. Então, ontem, desde sexta que eu venho trabalhando esse tema, aí ontem à tarde eu falei, é sobre isso que eu vou falar, porque Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, é o tema. Eu fico transformando as lições em mensagem. As lições em mensagem. Quando vierem as lições, aí você vai falar, mas estou pregou sobre isso. Como lidar com as respostas de Deus? Para quem vai dar aula, vai ser legal, né? Porque já vai assistir a mensagem, já vai entender alguma conexão. Normalmente a mensagem é uma parte da lição. Mas às vezes a lição se transforma em mensagem. A mensagem influencia na lição. Como lidar com as respostas de Deus? Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Ih, ficou maneiro isso aí, ficou legal. Ficou bom, gostei. Fica diferente, a gente está gostando, né? Ficou legal. Até quando, Senhor? É uma pergunta. Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Muito bem, Abacuque é um profeta diferente dos demais. Porque, veja que a sua mensagem é uma oração. É uma conversa com Deus. Abacuque, diferente dos demais profetas, não escreve para um povo. Ele não escreve para a nação de Judá. Ele não escreve para a nação do norte, para Israel. E ele não escreve para nenhuma nação ímpia. Para o povo de Nínive, para os caldeus. Nenhum juízo de Deus para ninguém. Ele fala com Deus. É a nação, é o livro dele. É uma oração. E aqui nós vemos o profeta dizendo, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. A princípio, é importante dizer que Deus sempre ouve nossas orações. Às vezes, nós somos, principalmente nós latinos, nós somos muito influenciados por sentimentos. Então a gente imagina que uma oração mais fervorosa, uma oração com lágrimas, uma oração mais sentimental, ela vai tocar Deus mais do que uma oração que não tenha tanta emoção. Mas a verdade é que isso não influencia a oração. O elemento mais importante da oração é a fé. A emoção tem a ver com a nossa natureza. Existem pessoas que são mais emotivas e existem pessoas que não são. Então não julgue as pessoas pela maneira que elas externam os seus sentimentos. Existem pessoas, irmão, que quando sentem o poder de Deus, sapateiam, pulam 1 metro de altura e descem, rodam, cortam cana, mas há outros que rolam uma lágrima aqui. Fica paradinho, rola uma lágrima. Aí você fala, aquele outro está sentindo muito mais o poder de Deus, está muito mais cheio do poder de Deus do que esse. Às vezes você se engana. Às vezes você se engana. Primeira igreja que eu dirigi, às vezes o profeta chega perto de mim, ele dá aquele pulo, roda, dá 2 rodadas, 3 pulos, salto mortal, celular, aí depois entrega o mistério. Mas a primeira igreja que eu dirigi, tinha uma irmã, chegava perto de mim, irmão, não rodava, não falava nenhum mistério, chegava perto de mim e dizia assim, pastor, isso,
discreta. Ah, pá, mas quando ela falava, ah, meu Deus, aquele coque dela, aquilo era uma antena, aquilo eu recebia, aquilo era, meu Deus, Deus usava aquela irmã. Né? Cada um tem um jeito. Então, escute, quando você ora com fé, você pode não estar sentindo, mas Deus está te ouvindo. Amém? 3 irmãos entenderam. Deus sempre, diga assim, Deus sempre ouve nossas orações. O salmista diz, ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tu que ouves a oração, Deus ouve a oração. Sim, Deus sempre ouve, mas nem sempre Deus responde da mesma forma. Embora Ele ouça todas as orações, Ele nem sempre vai responder do mesmo modo. Claro que eu estou falando dos crentes. Há impedimentos à oração, tá bom? Eu estou partindo do pressuposto que esse é um crente conectado em Jesus, que ora com fé, tá bom? Há momentos em que o céu parece calado. Há momentos que Deus vai dizer não. Há momentos que Deus vai responder de um jeito diferente do que nós esperávamos. E graças a Deus, há momentos que Deus vai dizer sim. Ele vai dizer amém, ele vai concordar. Osborne fala que há 3 maneiras de Deus responder. Sim, não e espera, aguarda. Mas eu vou falar de 4 formas, né? De maneira mais didática. A maturidade da oração não aparece quando nós recebemos o que pedimos, mas sim quando, mesmo em meio ao silêncio, nós continuamos orando. Isso é maturidade. Perseverando em oração. Por que perseverar em oração? Porque a resposta não veio. Porque Deus não está respondendo. A maturidade existe mesmo diante de uma negativa de Deus, nós continuamos crendo que Ele é bom. Mas Deus me tirou isso. Deus não permitiu isso. Deus fez com que eu fosse derrotado nisso. Mas eu continuo crendo que Ele é bom e eu não deixo de orar por outras coisas. Isso é maturidade. Maturidade é mesmo diante de uma resposta que eu não entendo. Eu não compreendo porque Deus está fazendo dessa forma. Eu não entendo porque Deus respondeu desse jeito. Eu acho que Ele não entendeu o que eu pedi. Eu acho que Ele não compreendeu minha oração. Mesmo não entendendo Deus, eu continuo crendo que Ele sabe o que está fazendo. Eu acredito que Ele é mais sábio que eu. Então, eu me rendo à sabedoria dEle, à soberania dEle. Isso é maturidade, quando independente da resposta, nós continuamos confiando em Deus. O texto inicial que nós lemos é o texto do livro de Abacuque. E é esse profeta que vai nos ajudar a entrar nesse tema. Como lidar com as respostas de Deus. Ele começa o livro ferido. Abacuque começa o livro revoltado, ele começa o livro entristecido, ele está com o seu emocional abalado. O senso moral do profeta já bateu no vermelho. Ele está olhando à sua volta e ele está vendo o STF cometendo injustiça. Não, STF, de onde eu tirei isso, Jesus? Ele está vendo a justiça da sua época maltratando o pobre, sendo pervertida pelos mais ricos. Isso é na época de Abacuque, isso não acontece mais hoje. O rico está pervertendo a justiça, corrompendo a justiça, e o pobre está sendo massacrado por isso. A violência, a injustiça, a maldade, e ele está orando por isso. Ele está clamando por isso. Ele está apresentando a Deus a corrupção. Ele está apresentando a Deus a violência. A violência é praticada à luz do dia. A violência campeia às claras. Porque o rico, o poderoso, não tem medo da punição. Ele não tem medo, ele sabe que ele não vai ser punido
porque ele já comprou a justiça. Então, o profeta está clamando por isso, e isso está ferindo, destruindo ele. Ele ora por aquilo, ele pede para que Deus faça algo, mas nada é feito. Então, ele escreve estas palavras com uma honestidade dolorosa. Ele está dizendo: Deus, até quando? Coloca aí o versículo 2, por favor. Até quando, Senhor? Olha o que ele está dizendo. Eu vou clamar. Até quando? Eu estou clamando há mais de um ano, há 2 anos, há 3 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. Ele está dizendo: tu não me escutas. Tu não me ouves. Ou seja, não há nenhuma reação de Deus. Deus parece estar indiferente ao profeta. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Veja, é um grito de um homem que tem fé. Não é um grito de alguém que não consegue lidar com a demora de Deus. Não, ele tem fé. Ele está intensificando sua oração. Essa é a ideia. Mas o mais bonito é que Abacuque não termina como começou. E é isso que nós vamos ver. Abacuque é o homem que começa com até quando, mas ele termina o seu livro falando todavia. É um homem que começa reclamando, mas termina o seu livro adorando. E é exatamente esse caminho que esta mensagem quer mostrar. Como devemos reagir como crentes diante das diferentes respostas de Deus. Primeiro, número 1, quando Deus responde com silêncio. Diga silêncio. Lidar com o silêncio de Deus não é fácil, irmãos. E todo crente vai ter que lidar com isso em algum momento. Lidar com o silêncio de Deus é algo doloroso. Há momentos em que nós vamos orar. Tem um teclado aí? Pode aumentar um pouquinho, que eu não estou ouvindo, não. Com toda a fé. Bruno deve estar estranhando, né? Pastor pedindo teclado, agora ficou baixinho. Com toda insistência. Você vai orar, irmão, com fé mesmo. Mas a sua fé não vai mover a mão de Deus. Você não vai receber nenhuma resposta imediata. Nenhum sinal visível haverá de que Deus está para atender o que você está pedindo. Haverá momentos que nós vamos chorar, que nós vamos clamar, vamos nos vestir de saco, nos jogar na cinza, humilhar, mas o céu parecerá em silêncio. Era isso que estava acontecendo com Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? O céu estava em silêncio. Olha a parte B do versículo. Gritar-te-ei violência. Diga, gritar. O profeta não estava orando mais assim: ó Deus, tu sabes o que eu preciso. Não, ele está gritando. A palavra gritar aqui no hebraico é a expressão de uma alma desesperada, desfacelada, como uma flor que está perdendo as pétalas. Ele está destruído, ele está gritando. Você já sentiu tão desesperado, com tanta dor, com tanta angústia, que deu vontade de gritar? Você não consegue, mas é assim que ele estava. Ele estava gritando, a oração dele era grito. Mas, e aí? Deus não estava respondendo. Não estava respondendo. Havia uma dor no profeta? Sim, havia uma dor pela violência. Havia uma dor no profeta pela injustiça. Havia uma dor dentro do profeta pela maldade. Mas incrível que essa não era a maior dor. Qual era a maior dor do profeta? Qual era? Qual era? O silêncio de Deus. Irmão. Às vezes você tem um problema. Às vezes eu tenho um problema. E a gente ora a Deus por aquele problema. Porque aquilo está nos machucando. Mas chega um momento que Deus não responde, a gente continua orando, Sabe o que acontece? Chega um momento que o silêncio de Deus começa a doer mais do que o problema.
E era o que estava acontecendo. Por que Deus não responde? Pastor, como é que é isso? Porque a gente é crente, irmão. Porque quando a gente reclama com Deus, isso não é murmuração, não. Murmuração é reclamar com o outro, tá ok? Murmuração é quando você fala de Deus com o outro. Quando você está falando com Deus, por que você reclama com Deus? Porque você sabe que Ele pode resolver. Porque você sabe que se Ele quiser, uma palavra dele acalma o mar, sim ou não? Você sabe que Ele é poderoso, por isso você está falando, Deus, por que tu não fazes? Isso para o Senhor é fichinha. Isso pro Senhor. Então você é tomado por uma revolta, porque você crê, você sabe que Ele está ouvindo, porque Deus sempre ouve nossa oração, sim ou não? E você sabe que Ele é poderoso. Agora você não entende porque Ele não responde. Então isso dói, isso machuca. Você é aquele filho que está pedindo ao pai um sorvete. E você sabe que o pai está te ouvindo. E você sabe que o pai tem dinheiro. Mas ele não te dá. Você é o filho que está pedindo aquele brinquedo que todos os teus colegas têm. É aquele brinquedo que você ama. Cara, é o boneco, é a boneca, é o carrinho que é maneiro, que você quer muito. E você fala, eu quero. O pai, cara de paisagem. Já fez isso, pai? Tem que fazer, viu? Porque Deus faz. Deus vai mostrar para você que Ele é o pastor e que você é a ovelha. Você não é o pastor. Ele vai mostrar para você em alguns momentos que Ele não é serviço de quarto, que Ele não tem que te atender em 15 minutos e que você tem que aprender a lidar com o silêncio dEle. Ele é o oleiro, você é o barro. Ele determina. O silêncio de Deus não significa desinteresse. O silêncio de Deus não significa abandono. Claro, Abacuque sabia disso, por isso que ele está insistindo. O livro é marcado por um diálogo entre ele e Deus. Agora, escute, no tempo certo, Deus sempre responde. No tempo certo, sempre o silêncio é quebrado. Deus vai responder, e eu quero declarar isso sobre sua vida, irmão. Se você está orando, esteja certo, continue orando, porque no tempo certo, Ele vai responder, porque Ele está ouvindo. Ele não ficará silente para sempre. O que Deus estava fazendo naquele tempo de tensão? Ele estava levando o profeta a viver pela fé. Porque é isso que ele responde. O silêncio não era um vazio, era uma escola. O silêncio de Deus é Ele querendo nos ensinar algo. O silêncio de Deus é Ele querendo fortalecer a nossa fé. Deus estava aprofundando a fé de Abacuque, dizendo, senta aí na cadeira, amadurece, cresce, rapaz. Deixa de ser casquinha de ferida, para de choramingar, para de esse beijo aí, levanta, cresce. Deixa de ser menino, rapaz, cresce. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pela bênção que recebeu. O justo não viverá porque se a tua fé, meu irmão, for o tamanho do carro que você recebeu, bateu o carro, bateu tua fé. Roubaram o carro, roubaram tua fé. A tua fé não está no carro, a tua fé não está na bênção, a tua fé está no Deus que você serve. O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, você pode dar um glória a Deus. Amém. O silêncio de Deus não é abandono, não é indiferença. Deus simplesmente é aquele oleiro que gosta de trabalhar em silêncio. Ele não trabalha falando, ele trabalha em silêncio. Agora ele está trabalhando. Amém? Nani diz que ele está caprichando. Amém? Como reagir de forma madura, pastor, diante dessa resposta, diante do silêncio? Abacuque nos dá o caminho. Abacuque 2,1, coloca aí. Olha o que Abacuque faz. Abacuque 2,1, ele diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Se Deus não respondeu, o que eu tenho que fazer, pastor? Fique no posto de oração.
Não abandone a sua posição de oração. Não deixe a sua fortaleza. Não deixe que o desespero tome conta de você. Permaneça, vigie, espere pela fé. O que é maturidade, pastor, diante do silêncio? É não parar de orar. Deus está em silêncio, mas eu continuo na minha fortaleza de oração. Deus está em silêncio, mas eu continuo clamando. Deus está em silêncio, mas eu continuo falando com Ele. Porque eu creio, eu sei que Ele está me ouvindo. E Abacuque diz, eu vou subir a minha torre de vigia e eu vou aguardar para ver o que Ele falará comigo. Fique atento, porque a qualquer momento Ele vai falar com você. Ele vai usar um pregador, Ele vai usar um profeta, Ele vai usar a palavra, Ele vai falar por meio de sonho, Ele vai usar uma criança, mas Ele vai falar com você. Fique atento, fique atenta. Você pode dar um glória a Deus? 2. Quando Deus diz não. Primeiro, silêncio. Segundo, não. Diga não. Também não é fácil lidar com o não de Deus. Talvez seja o mais difícil. É quando você se prepara, estuda, investe anos e é o teu sonho, se prepara e tudo. Você tem chance de passar na prova e chega lá e aí acontece alguma coisa, você tem que entrar num tratamento e perde o prazo e não passa. É difícil, irmão. Deus disse não. Imagina, você faz o barco, irmão, é difícil fazer um barco, irmão. Você faz o barco, imagina, reúne madeira, faz o barco, pega o projeto, faz o barco, vai lá, compra o tecido, monta as velas, faz aquele barco, se prepara, o barco lindão, passa verniz no barco, deixa o barco lindo, bota no lago, aí fala assim, Deus, manda o vento. Agora é só mandar o vento, Deus, olha, está ali, só. Deus fala, não, você não vai. Você não vai. Não sei se alguém já teve essa experiência. Mas eu gostava tanto, eu queria tanto aqui. Deus, não é ele, não é ela, não é esse lugar, não é esse caminho. Há momentos que Deus demora a responder, mas há momentos que Ele vai dizer não. Talvez essa seja a resposta mais difícil de receber. Quando, pastor? Quando Deus confronta os nossos desejos. Quando Deus bagunça os nossos planos. Quando Deus mostra que a nossa lógica teológica não tem lógica. Mas a Bíblia diz, mas aqui está na Bíblia. Tá no... Ei, Ele é o Senhor da Bíblia. Você não entende os caminhos dele, são mais elevados que os teus caminhos. Não vai querer discutir Bíblia com ele? Um exemplo claro do não de Deus foi quando Paulo orou acerca do espinho na carne. Ele ora por 3 vezes para que Deus desviasse aquele mal dele. Ele diz que um mensageiro de Satanás vinha esbofeteá-lo. E ele ora por 3 vezes. Um judeu orava uma vez por uma coisa. Ele ora por 3 vezes, ou seja, era algo que o machucava muito, que o feria muito. Então, ele está orando e orando e orando. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Deus, eu não quero mais esse espinho. Afasta esse mensageiro. Eu não quero mais passar por essa experiência. A resposta foi, não. Vai continuar passando. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse não para Paulo. Paulo pediu remoção, Deus disse não, vai ter manutenção. Paulo pediu alívio, Deus falou não vai ter alívio, mas vai ter graça. O próprio texto mostra o propósito da negativa. Quando Deus diz não, Deus não está dizendo não por capricho. Deus não está dizendo não por maldade. Quando um pai diz não para um filho, quando o pai diz não para uma filha, ele não diz não por maldade. Ele tem um propósito. Ele tem algo melhor.
Ele sabe o que é melhor para o filho. E Deus tinha um propósito. O próprio Paulo diz, qual o propósito do espinho na carne? Ele diz, para que não me exaltasse. Ele sabia disso. E Ele colocou em mim um espinho na carne para que eu não me exaltasse com as visões que eu tive. O não de Deus sempre tem um propósito. Nesse caso, veja, preservar Paulo da soberba. Meu Deus, Paulo está dizendo assim, eu não sei como eu vou ficar soberbo, mas Deus sabe. Deus é tão poderoso que Ele está dizendo, se eu deixar isso, o meu filho vai desviar. Ele vai ficar soberbo, isso é um pecado grave. Então Deus colocou um espinho na carne para não perdê-lo. Agora, o que é mais lindo aqui é que Deus usou a dor para manifestar a graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A dor, o não, a dor, o não, não é só a dor, não é só o não de Deus, tem uma graça que é derramada. Deus te dá uma graça para suportar o não, Deus te dá uma graça para suportar a negativa. É o pai que diz, não, mas eu vou te dar carinho, não, mas eu vou te dar atenção, não, mas pode chorar no meu colo, vem cá. A mãe diz, não, a mãe não fala isso, não, mas o filho chora, aí ela abraça, e é tão gostoso esse abraço, é o abraço de Deus. Um pai que dá tudo que o filho ama, esse pai, tudo que o filho quer, esse pai não ama. A criança pode não enxergar a consequência naquilo, ele não enxerga, claro, ele pode não enxergar o tempo certo, ele pode não enxergar o risco, claro que ele não vai enxergar, mas o pai vê o que a criança não vê. Deus é assim, você não está vendo o tempo certo, você não está vendo o risco, você não está vendo as consequências, mas se Deus te disse um não, se Deus fechou uma porta, se Deus te deu uma negativa de algo que você orou, planejou, pediu, se preparou, escute, Deus, Ele é perfeito naquilo que Ele faz, Ele é perfeito naquilo que Ele planeja. Deus conhecia o coração de Paulo, Deus conhecia o futuro de Paulo, como conhece o seu. Então, de uma maneira que Ele poderia enxergar, que Paulo não poderia enxergar, que você não pode enxergar, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe. Pastor, o que é maturidade? Como lidar com essa resposta? O próprio Paulo nos ensina. Depois de ouvir a minha graça te basta, olha o que ele responde, de boa vontade, 2 Coríntios 12, 9, um pouco mais à frente ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diga, de boa vontade, me gloriarei. Veja, Deus disse não, mas Ele não endurece o coração. Deus disse não, mas Ele não fica ressentido com Deus. Deus disse não, mas Ele não é tomado pela amargura. Não, de boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por quê? Porque é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Não, irmão, olha, não fique ressentido. Deus disse não, eu vou me desviar. Deus disse não, não quero saber mais da igreja. Deus ouve a irmã, mas não me ouve. Deus ouve o irmão, não me ouve. Deus ama mais o Esdras do que me ama. Deus ama mais o Joe do que... Não, Deus ama você, por isso que Ele te disse não. Deus te ama, por isso que Ele te disse não. Meu irmão, se Deus dissesse tudo sim para cada um de nós, Ele nos destruiria todos nós, porque os nossos desejos são carnais, são imperfeitos. Então Ele diz não, porque Ele nos ama. A maturidade é, diante do não, descansar na graça de Deus. Isso é maturidade, sem ressentimento, sem amargura. Você pode dizer amém? 3. Quando Deus responde de forma diferente do que esperávamos. Silêncio, não, e uma resposta diferente. Você pede essa caixa, Deus dá aquela. Você pede isso, Deus dá aquilo. Você vai, não, a encomenda veio errada. Né? O Espírito Santo intercedeu e mudou a oração, não era isso. Eu pedi para matar o vizinho, o senhor converteu mesmo. Jesus, não é silêncio, não é negativa. É quando nós estamos buscando uma resposta de uma oração. Ela vem, mas quando ela vem, ela nos surpreende. Quando ela vem,
ela nos desconcerta. Por quê? Porque não é o que esperávamos. A encomenda vem, você, graças a Deus. Mas quando você abre a encomenda, você fala, meu Deus, é errado. É para outra casa. Não, está errado. Abacuque, o profeta, ele está clamando por causa da injustiça de Judá. Ele está clamando por causa da violência. E Deus responde. Mas não responde da forma que ele esperava. Abacuque 1:5, Deus diz assim, Abacuque capítulo 1, versículos 5 e 6, Deus diz assim, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra que vós não crereis, quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Veja, Abacuque queria que Deus levantasse um outro Josias. Abacuque queria que os ricos e poderosos virassem bons, ficassem crentes. Ele queria que Deus passasse uma lixa e pintasse a parede, desse uma guaribada, resolvesse o problema internamente. Deus falou, não, eu vou botar tudo no chão. Não tem guaribada não, eu vou destruir tudo. Eu não vou levantar um novo Josias não, eu vou trazer Nabucodonosor, meu servo. Aí o profeta fala assim, não, tu és puro, tu és limpo de olhos, como é que tu vai usar um ímpio para destruir teu povo? Irmão, isso bagunça a teologia do profeta. Mas quando Deus quer fazer das uvas vinho, não importa os pés que vão pisá-las. Nem sempre, irmão. Diga assim, ter fé para reclamar. Diga, ter fé para reclamar é bom, mas é preciso ter fé para aceitar a resposta. Não queira colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim, Deus, responde do meu jeito. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. Ei, isso não é oração não. Nem sempre, ou na maioria das vezes, Deus vai responder do teu jeito. Ele é soberano. Quando Abacuque diz, Deus, olha a violência, olha a maldade, isso tem que ter um fim, isso tem que acabar. Aí Deus fala assim, eu concordo, Abacuque, eu concordo, a gente tem que dar um fim nessa violência, isso precisa acabar, e eu estou agindo, Abacuque, eu vou dar um fim nisso, eu estou agindo, eu estou levantando Nabucodonosor e vou destruir Abacuque. Abacuque, peraí, não é isso não que eu estou clamando, o senhor não entendeu, peraí, você não sabe nem brincar, peraí. Abacuque não esperava isso. Olha o que está acontecendo. Deus está conduzindo a história em um plano muito maior do que a visão que o profeta alcançava. Ele não é Senhor só de Judá, Ele é Senhor de toda a terra. Nabucodonosor é o rei mais poderoso da sua época. Deus está dizendo, é meu servo. Ele é Senhor de toda a terra. Ele age num plano, irmão, que você não compreende, que nós não compreendemos. Jesus no Getsemane, Jesus também orou ao Pai. Jesus tinha uma vontade. E qual era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus não era o Calvário. Qual ser humano, porque ele era um ser humano, que tem a vontade de ter a sua fronte cravada por espinhos? Qual o ser humano que tem a vontade de ter a sua carne cortada por chicotes com pregos ou ossos nas pontas? Que cada chicotada o sangue espirrava a metros. Qual o ser humano que tem a vontade de ter as suas mãos perfuradas por pregos, os seus pés perfurados por prego? Qual o ser humano? Claro que essa não era a vontade dele. E ele ora no Getsemane em profunda angústia, pedindo,
que o pai o livrasse daquilo. Deus o ouviu? Deus o ouviu? Sim ou não? Sim. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, coloca aí. Diz que Deus o ouviu. E Hebreus está dizendo que Deus o ouviu no sentido de atendê-lo. Olha o que diz Hebreus 5, 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Pai, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que é que ele temia? O sofrimento, a morte, a maneira que ia morrer. Ele estava com medo, sim ou não? Sim, irmão. Ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Você não tem medo, não? Porque ele viu claramente. Ele era um ser humano com total clareza. Ele temeu. Porque senão o sofrimento não seria pleno. O sofrimento não foi apenas físico. O sofrimento foi social, ele foi abandonado. Foi psicológico, ele temeu. Foi espiritual, o pai o deixou. Foi moral, ele foi cuspido, ele foi debochado. Ele sofreu em todos os aspectos. Ele temeu. E Deus o ouviu. Hebreus, deixa o texto de Hebreus. Sim, diga, Deus o ouviu. Foi ouvido quanto ao que temia. Mas sabemos que a resposta de Deus não foi a vontade dele. Por quê? Porque Deus não o livrou da cruz. A sua oração era: Pai, eu não quero beber desse cálice, passa esse cálice. Mas ele diz: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. O pai ouviu o filho e o pai respondeu: mas não através da remoção do cálice. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus é: você vai ser livre da morte. Você vai vencer a morte. A resposta de Deus foi a ressurreição. Diga assim: a resposta de Deus foi a ressurreição. Deus o ouviu a respeito daquilo que ele temia. Você não ficará no túmulo para sempre. Você não ficará no túmulo para sempre. Deus o ressuscitou dentre os mortos. O caminho de Deus foi diferente, mas Deus o ouviu. Ou seja, Deus vai nos ouvir, mas nem sempre o caminho será o caminho que nós queremos. Isso nos ensina que o fato de não entendermos a resposta não significa que Deus nos ouviu, mas sim que Deus tem caminhos diferentes daquele que nós pedimos e entendemos. Como reagir, pastor, diante da resposta diferente? Com a mesma rendição de Jesus: seja feita a tua vontade. Ou como adoração, como Abacuque. Abacuque escreve a sua terceira carta, quando Deus diz para ele: o justo viverá pela fé. O seu terceiro capítulo, melhor falando, quando Deus diz para ele: o justo viverá pela fé. E ele entende que Deus está no comando. Então ele é capaz de escrever um salmo. Abacuque capítulo 3 é um salmo. E ele diz um texto tão conhecido: ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17 e 18. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Escute, Abacuque não está vendo um horizonte ensolarado. Abacuque não está vendo as coisas melhorando. Abacuque não está vendo nada de bom que está para acontecer. Abacuque sabe que os problemas... Abacuque sabe que a justiça de Deus está a caminho. Abacuque sabe que inexoravelmente Nabucodonosor vai entrar em Judá, vai destruir Judá. Aquilo vai acontecer, Deus vai trazer aquele juízo. Mas Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo: pode dar tudo errado, mas a minha alegria está no Senhor. Ele é capaz de adorar. Ele não é o profeta que reclama mais. Eu não estou entendendo, não é a resposta que eu pedi, não foi o que eu clamei, mas
eu sou capaz de adorar. Maturidade é, diante do que não entendemos, a gente não cessa de adorar aquele que é digno. Eu não adoro porque Ele me deu o que eu pedi. Eu não adoro porque Ele me deu a bênção que eu quero. Eu não adoro porque Ele me deu o carrinho que eu pedi. Eu não adoro porque Ele me deu a boneca que eu mereci no final do ano. Eu adoro porque Ele é digno de adoração. Eu adoro porque Ele continua no trono. Eu adoro porque eu reconheço que Ele é Deus. Abençoando ou não me abençoando, Ele é Deus. Por fim, e graças a Deus tem um quarto ponto, amém, irmão? Quando Deus responde, sim. Amém. Diga assim, também tem um sim. Amém. Pastor, Deus só responde não, prova diferente. Não, também tem um sim, irmão. Também tem um sim. Ainda bem, né? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus também tem um sim. Também há momentos em que Deus nos concede o que pedimos. Há momentos em que o crente pode dizer com alegria, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, o Senhor manifestou a sua bondade na minha vida. E essa alegria, irmão, faz parte da vida de oração. É isso que nos motiva a continuar orando. Porque gerações após gerações há crentes orantes, há reuniões de oração. Porque isso funciona. Porque Deus responde. Você acha que se determinada geração percebesse que Deus está morto, como disse Nietzsche, e Deus não está respondendo mais oração, os nossos filhos continuariam orando? Não, deixaria de existir oração, mas a gente continua orando porque sabe que Deus disse não aqui. Deus respondeu de forma diferente aqui. Deus ficou silente aqui, mas em algum momento Deus respondeu. Em algum momento Deus respondeu e a resposta dele foi melhor do que o que pedimos. O tempo dele foi melhor do que o nosso. Sabe o que é melhor do que a bênção de Deus? É a bênção de Deus no tempo de Deus. É o caminho traçado por Ele. Diga assim, a bênção de Deus no tempo de Deus. Isso é melhor, irmão. Porque se Ele responde no nosso tempo, se Ele responde do nosso jeito, a gente desperdiça, a gente não valoriza, a gente não reconhece. Mas quando Ele responde no tempo dEle, a gente sabe, foi Deus, foi um milagre, foi Ele. Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e dar-se-vos-á. Ele está dizendo, peça, insista, procure, porque Deus ouve, dá certo. Em alguns versos depois ele acrescenta, pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe o pedirem. Jesus está sendo claro, Ele está dizendo, Deus não é um pai com má vontade, Deus não é um pai que não tem alegria, não tem prazer em agradar seus filhos, não, Deus tem prazer em agradar seus filhos. Quando Deus responde com sim, Ele não está apenas resolvendo uma demanda, tem um problema ali, vamos resolver aquela demanda, risca da minha lista aí, isso, mas cadê o meu caderno de tarefas para fazer, para comprar, isso, mais aquela tarefa. Não, Ele não é um Deus realizando tarefas, realizando demandas. Ele é um Pai amoroso, que tem prazer em agradar seus filhos. Ele tem prazer em realizar nossos sonhos, os nossos desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando Ele nos abençoa, Ele está mostrando o seu caráter bondoso, o seu caráter gracioso, amoroso. Ele está manifestando o seu cuidado paternal para com seus filhos. Ele está ensinando que vale a pena esperar nele, que vale a pena confiar nele, que vale a pena orar. E isso, irmãos, claro que alegra o coração do filho, alegra o nosso coração, mas alegra o coração do pai também. Débora viajou sexta-feira para o Rio. João Vitor foi para o acampamento. Eu fiquei com Letícia. Irmão, aí ela vai comigo para o shopping. Aí ela muda de voz. Vou falar que ela está dormindo. Ô pai. Irmão, tem tudo.
A mãe liga para o rei meia-noite, o que é que você comprou disso? O que é que você comprou? É uma compra a cada meia hora, irmão. Tem tudo. Aí ela, pai, obrigado, obrigado, obrigado. E ela fica agradecendo, né? Quer comer o quê? Quero comer isso. Vamos entrar nessa loja? Vamos. Quer isso? Quero. Tá bom, você quer isso? Tá bom. Um não, deu um não, 2 não, 20 sim. Mas ela não sabe que eu fico muito mais feliz do que ela. Não é sacrifício nenhum quando você agrada uma pessoa que você ama. É sacrifício? Não. Sacrifício é quando você ajuda um necessitado que você não tem sentimento. Quando você ajuda uma pessoa que você não tem ligação nenhuma. Então, isso sim, você faz isso como um dever, por fé. Agora, dar algo para quem você ama, isso não é sacrifício nenhum, isso é um prazer. Isso é uma alegria. Isso é uma alegria. E quando eu vejo ela feliz, e ela feliz, e ela comendo o que ela gosta, até dizer, não quero mais. E eu dentro de mim dizendo, quando eu tinha 12 anos, muitas vezes, eu comi açúcar de noite, bebi água e fui dormir. Muitas vezes, não tinha o que comer de noite. Muitas vezes não tinha. E eu hoje poder fazer isso por minha filha. Irmão, a alegria do meu coração é muito maior do que a alegria dela. Se ela pede assim, pai, quero comer outro. Aí ela olhou um negócio, um lamen japonês. Pai, o senhor compra? Compro. Entrou em uma loja japonesa no shopping, foi no outro shopping, entrou em outra loja japonesa que ela gosta. Comprou o lamen, mas o lamen era pimentado. Chegou em casa, quis fazer o lamen. Posso fazer? Pode. Você está com fome? Não, mas eu quero. Aí chora por qualquer motivo. Ela fica dengosa. Faz isso não, aprende essas coisas não. Isso é feio, faz isso não. Mas o homem foi, o pai foi treinado. Irmão, tem um negócio dentro da gente que se derrete. Escute, olha o que a Bíblia diz sobre Deus. Salmo 35, 27. Coloca aí, Salmo 35, 27. A parte B. Digam continuamente. Digam continuamente. O Senhor. Coloca NVI, por favor. Coloca NVI. Sempre repitam. Vamos ler todos juntos? Sempre repitam. 1, 2, 3. O Senhor, vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Coloca NAA, por favor. NAA. NAA. Glorificado. Vamos lá, a partir de glorificado. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Tá, se compraz, não tem um verbo ali que eu queria, mas a ideia é o seguinte: Deus tem prazer, Deus se agrada, Deus fica feliz com sua prosperidade. É isso que o texto está dizendo. Deus fica feliz. Então, irmão, você acha que Deus não quer atender a sua oração? Você acha que Deus não quer dizer sim para você? Sabe por quê, irmão? Jesus fala assim, vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. Jesus diz isso. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Você tem um pai amoroso. Você tem um pai que tem prazer em te abençoar. Ele quer dizer sim para você. Fique de pé, por favor. Agora, o que é maturidade diante do sim de Deus? Maturidade diante do sim é continuar humilde. Quando Deus te engrandecer, meu irmão, continue humilde. O que é maturidade diante do sim? É continuar dedicado à obra de Deus. Quando vier a bênção, irmão, não torna a bênção teu Deus, não. Continua sendo o Deus da bênção teu Deus. Porque tem gente que quando recebe a bênção, pronto, esquece da igreja. Cadê? Estava lavando o carro, pastor. Estava passeando no barco. Irmão, quando a bênção vier,
Continue fiel. Ah, você dava dízimo quando ganhava 2.000, quando ganhava 200. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Seja fiel, porque o Deus da bênção foi Ele que te abençoou. Então seja grato, seja fiel, continue dedicado. Quando a bênção vier, o que é maturidade? É ser grato, é reconhecer. Reconhecer, diga reconhecer, ser grato e honrá-lo. Essas 3 coisas você tem que fazer. Reconhecer, foi Ele. Ser grato, muito obrigado, Deus. Agradeça a Ele. Terceiro, honre a Deus. Diga para todo mundo, foi Ele que me abençoou. Foi Ele que fez. Foi Ele. E honre. Então, dê o melhor fruto para Ele. Dê o melhor da sua renda para Ele. Dê prioridade para Ele. O melhor do seu tempo para Ele. Você pode ser, a tua empresa hoje pode ser pequena, mas amanhã você pode ter, como fui visitar uma empresa essa semana, quantos funcionários que ela tem? 9.000 funcionários. 8.000 funcionários. Você pode ter amanhã 8.000 funcionários. Mas separe tempo para Deus. Você tem tempo para Deus. Separe tempo. Ele é prioridade na sua vida. Que assim seja. Amém? Que Deus abençoe. Que você possa lidar com as diferentes respostas de Deus com maturidade. Existe